Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-lo aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Uruguai e Argentina confirmam primeiros casos de gripe aviária. Terremoto que atingiu a Síria e Turquia na semana passada tem afetado as exportações de produtos agropecuários brasileiros, com destaque para o algodão. Foi autorizado o pagamento do Garantia Safra aos agricultores que aderiram ao Benefício Safra 2021-22. Em Sergipe, presidente Lula anuncia que o governo vai retomar 14 mil obras paradas. E você vai ver ainda que os preços dos ovos e da tilápia atingiram na primeira quinzena de fevereiro preços recordes, valores recordes para os produtos. É o que aponta o levantamento do CPEA. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Olha, e atenção, a Argentina e o Uruguai confirmaram nesta quarta-feira os primeiros focos de gripe aviária de alta patogenicidade em seus territórios. Em ambos os casos, a doença foi verificada em aves silvestres que apareceram mortas em parques nacionais nos últimos dias. As mortes ocorreram entre os estados de Rocha e de Maldonado, ao sul do país, e foram detectadas após ações de vigilância da Direção-Geral dos Serviços Pecuários do Uruguai, que apontou a presença do vírus da gripe aviária H5 de alta patogenicidade. Em nota à população, o Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai informa que está em contato com outros ministérios para articular ações necessárias para o controle eficiente deste foco e a contenção de qualquer novo evento de saúde que possa ocorrer, e adianta que já realiza investigação epidemiológica e rastreamento de aves com sintomas compatíveis nas propriedades da área afetada e nas lagoas de ambos os estados. A nota reforça que o consumo de carne de aves ou ovos não afeta a saúde humana. Porém, lembra que o contato com animais com gripe aviária pode afetar humanos. O Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai pede à população para notificar a presença de aves mortas ou com sintomas nervosos, digestivos ou respiratórios para os escritórios locais da pasta. A confirmação dos casos no Uruguai e em outros países da América do Sul causa preocupação na indústria avícola brasileira. A coordenadora do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura informou sobre futuras ações caso a gripe aviária seja identificada em território brasileiro. Se por um acaso entrar a doença, o Serviço Veterinário dos Estados, o Serviço Veterinário Oficial, já entra com o bloqueio da área no setor de 10 quilômetros e todas as ações previstas dentro daquele plano elas são executadas dentro desse raio de 10 quilômetros do foco detectado. As ações é eliminação de aves do foco, vigilância do que está ao redor do foco, sem determinação se vamos movimentar ou não vamos movimentar, se vão ser feitos testes, se vão ser colocadas sentinelas, entrada e saída de produtos que possam transmitir talvez o vírus. Então é uma série de ações que vão sendo desencadeadas à medida da necessidade. Bom, era de se esperar que essa confirmação de gripe aviária, deixasse a Associação Brasileira de Proteína Animal em alerta. A entidade, inclusive, já se manifestou dizendo que vem acompanhando as ações de contenção da doença e que já está em contato direto com a Associação de Produtores da região uruguaia, onde a ocorrência foi registrada. A BPA também enfatizou que está conversando com outras organizações do setor da América Latina. Além disso, a entidade fez questão de frisar que o caso de gripe aviária no Uruguai ocorreu em uma ave silvestre, o que, segundo os protocolos sanitários definidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, não impede a manutenção das exportações avícolas. A Associação Brasileira destaca também que o Brasil nunca registrou um caso sequer de gripe aviária, pois o nosso país é referência mundial quando o assunto é a implementação de medidas de biossegurança nas granjas brasileiras. Por fim, a BPA afirmou que tem dialogado com o Ministério da Agricultura para se manter atualizada sobre o cenário de gripe aviária no continente sul-americano.
E o terremoto que atingiu a Síria e a Turquia na semana passada já tem afetado as exportações de produtos agropecuários brasileiros, com destaque para o algodão. Infelizmente, esse terremoto, além de ser um grande desastre humanitário que tem deixado aí estarrecidas as pessoas que estão lá ainda na operação de resgate e tem encontrado ainda pessoas com vida depois de 170 horas de isolamento, às vezes de soterramento, tem encontrado pessoas com vida, mas a gente tem um número já de prejuízo para a exportação, principalmente do algodão. A Turquia, ela é compradora de algodão brasileiro e o ano passado nós exportamos mais de 220 milhões de toneladas de algodão para a Turquia. Só que um dos portos dos locais que foram atingidos pelo terremoto teve um grande incêndio e continua fechado. Então, essas operações de exportação, pensa já num produto vendido, faturado e que não pode ser entregue. Esse processo, esse problema da falta de logística da entrega está afetando bastante a questão de entrega de algodão e de outros produtos que o Brasil exporta para a Turquia também. Veja só, foi autorizado o pagamento do Garantia Safra aos agricultores que aderiram ao benefício na safra 21-22. Vão ser beneficiados 16 mil agricultores familiares dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. O volume total de recurso vai ser superior a 14 milhões de reais. O pagamento é feito em parcela única, no valor de R$ 850 para quem tem renda mensal de até um salário mínimo e meio e comprove perda da produção de no mínimo 50%. O Garantia Safra é um auxílio que garante a segurança alimentar aos produtores rurais que moram em regiões que são constantemente atingidas por estiagens e secas e correm o risco da perda da safra. É importante lembrar que os beneficiários que tiveram o auxílio bloqueado devem atualizar suas informações no sistema de gerenciamento Garantia Safra. O prazo para regularizar a situação é de 30 dias após a publicação da portaria que autoriza o pagamento. A seguir, em Sergipe, o presidente Lula anuncia que o governo vai retomar 14 mil obras paradas. E ainda, inflação ao produtor. IGP-10 sobe 0,02% em fevereiro e acumula alta de mais de 2% em 12 meses. Números que a gente destrincha depois do intervalo. Até já. O embaixador da China no Brasil visitou a sede da Band em São Paulo e defendeu o fortalecimento das relações entre os dois países. O embaixador e a comitiva chinesa foram recebidos pelo presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Saad, e por diretores da Band. O representante do governo chinês lembrou que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Ele enfatizou o início da retomada econômica forte no país depois dos anos de combate à Covid-19. O embaixador Zhu deixou claro que a mudança de governo no Brasil abre uma nova fase de grandes oportunidades de cooperação e negócios entre os dois países. Essas relações entre nós estão entrando numa nova fase de desenvolvimento. Tanto a China como o Brasil depositamos grande expectativa para essas próximas cooperações entre os nossos países. Segundo o embaixador, as novas parcerias buscadas pela China por aqui são principalmente nos setores de infraestrutura, renovação industrial, tecnologia e comunicações. O embaixador Zhu, da China, é muito conhecedor da cultura brasileira, da história, da política brasileira e estudou bastante. Por isso, ele fala muito bem a nossa língua portuguesa. É muito importante também a gente se preparar, para dialogar com toda a parte do mundo. Então, é importante também, aos poucos, a gente aprender um pouquinho de chinês também, para a negociação ficar melhor ainda. O agro mato-grossense registrou queda nas exportações de algodão e de soja em janeiro deste ano. Os responsáveis pela diminuição nas vendas externas de algodão são exatamente a China e o Paquistão.
A queda da exportação de algodão chega a 30%, com volume total de quase 99 mil toneladas, sendo que em 2022 foram enviados para fora do país mais de 142 mil toneladas. A China importou 19 mil toneladas e o Paquistão foi responsável pela compra de outras 14 mil. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, como o algodão não é considerado item essencial, o mercado global tem demandado pouco da fibra. A soja, por sua vez, viu sua exportação recuar quase 90%, com 52 mil toneladas sendo vendidas. Volume muito abaixo de janeiro de 2022, que registrou 521 mil toneladas exportadas, de acordo com dados do IMEA. China e Rússia foram os principais destinos do grão mato-grossense. Por outro lado, o farelo de soja e o óleo registraram alta nos embarques nesse primeiro mês do ano. Foram 542 mil toneladas vendidas, muito em função do aumento da demanda da Tailândia. O óleo de soja teve o seu maior volume embarcado desde 2006. Foram mais de 44 mil toneladas levadas para fora do país. O conflito na Ucrânia ajudou nesse total, já que há necessidade de mais insumos energéticos como o biodiesel. E em Sergipe, o presidente Lula anunciou nesta quarta que o governo vai retomar 14 mil obras paradas. O presidente participou de uma cerimônia de retomada das obras de duplicação da BR-101 no município de Maruim. Eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos 6 anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. O Índice Geral de Preços, o IGP-10, subiu 0,02% em fevereiro, após alta de 0,05% em janeiro. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio. Commodities e os insumos agropecuários seguem influenciando a desaceleração da inflação ao produtor. Em destaque está a soja, com queda de 3,34%, os bovinos com baixa de 2,51% e os adubos ou fertilizantes, que estão com desvalorização de 6,19%. E dentre os 3 indicadores que compõem o índice de fevereiro, os preços no atacado medidos tiveram redução de 0,14%. Os preços ao consumidor apresentam alta de 0,55%. E o índice que os preços da construção civil teve elevação de 0,33% em fevereiro, depois de subir 0,14% em janeiro. O Índice Geral de Preços acumulou um aumento de 0,07% no ano. A taxa acumulada em 12 meses ficou em 2,26%, de acordo com o levantamento feito pela FGV. Vamos ao Agritendências de hoje com o Silmar César Miller. Silmar, boa noite para você. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui. Rapaz, eu falei tanto número agora que eu dei até uma coça no povo do estúdio aqui, que eu me perdi, não sabia mais para que câmera virar. Esses números aí dá para a gente resumir, Silmar? Como é que fica isso? Mas, enfim, resumindo, como é que foram os mercados hoje? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Márcio, um dia muito ruim para as commodities de interesse do Brasil aí. Caiu quase tudo aqui. Algumas quedas bastante fortes. Muita preocupação aqui com os rumos da economia americana. A inflação não dá sinais de trégua por lá. Nesta quarta-feira foram divulgados os números das vendas do varejo nos Estados Unidos. Uma explosão, um crescimento de 3%, quando o mercado vinha esperando no máximo 1,9%. O que isso significa? Significa mais um reforço aqui para outros aumentos de taxa de juros por lá, ou seja, isso é inflacionário, isso já foi revelado na próprio índice da inflação que saiu agora nos últimos dias, sobre janeiro também, com a inflação ainda não dando trégua, inclusive subindo acima da expectativa dos analistas. Tudo isso leva a uma leitura de que o Banco Central americano pode voltar a aumentar novamente a taxa de juros por lá para tentar conter a escalada dos preços, consequentemente conter a inflação, que está difícil de debelar por lá, assim como no Brasil também, né?
Então, tudo isso significa tendência de aumento de juros, e aumento de juros não é bom para os preços das commodities, que acabaram caindo de forma quase generalizada nesta quarta-feira. Vamos lá, começar pela Bolsa de Chicago, caiu tudo, soja menos 0,7%, o milho menos 0,8%, o trigo caiu mais, inclusive, 2,1%, porque além desse fator dólar aqui, fator câmbio, teve também o reforço do anúncio, ou pelo menos da expectativa de que a Rússia vai permitir a continuidade das exportações de trigo e também de milho da Ucrânia. O acordo que permite a exportação ucraniana, dos portos ucranianos terminaria agora em março, parece que vai ser prorrogado. Isso acaba sendo um fator baixista para preço, que significa que vai ter um jorro grande aqui de trigo ucraniano chegando ao mercado também na continuidade dos próximos meses. O arroz também acompanhou, fechou em queda hoje de 0,8%. Na Bolsa de Nova York, o tombo foi bem maior. O algodão despencou em 3,3%, o café mais ainda, 3,4% de queda. Açúcar também acompanhou, caiu 1,4%. Suco de laranja também, que estava firme nos últimos dias, voltou a cair de forma expressiva também, 1,5%. Na contramão, só o cacau que mostrou alta nesta quarta-feira, em torno de 2,4%. Foi uma exceção. E o boi gordo aqui no mercado futuro, na B3 também, com a leve alta de 0,2%. Mas o fato é que o mercado foi realmente e predominantemente depressivo hoje por conta dessa expectativa de mais juros dos Estados Unidos. O próprio dólar lá no mercado americano subiu hoje por conta disso, 0,6%, que é um índice elevado, chamado dólar index, e isso acabou contaminando o nosso dólar aqui também, que tinha uma tendência de queda e voltou a subir. O dólar aqui no Brasil, que fechou em alta hoje de 0,4%, a R$ 5,22, refletindo exatamente essa situação. Sobe o juro lá, isso acaba contaminando o nosso mercado aqui também e acaba levando o Banco Central americano a ter que aumentar juro aqui também. Então, é todo um cenário aqui que acabou afetando os preços das commodities nesta quarta-feira, Márcio. Vê o que acontece, então, nessa quinta. Obrigado, Silmar. Boa noite. Muito boa noite. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, a previsão do tempo para todo o país, e você vai ver também que os preços dos ovos e da tilápia atingiram na primeira quinzena de fevereiro valores recordes para os produtos. A gente mostra já já. Até mais. As exportações de arroz totalizaram mais de 153 mil toneladas em janeiro do ano de 2023, contra 142 mil toneladas do mesmo mês do ano passado. É o que informa a AB Arroz, com base em números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os embarques representam uma receita de mais de 48 milhões de dólares contra 44 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. De acordo com a entidade, as vendas externas de janeiro estão dentro da expectativa do setor. Isso se deve muito à crise, de insegurança alimentar que a gente vem vivendo no mundo. Então, aumento da inflação, os países estão precisando de alimento, o arroz é um alimento básico, e a gente caracteriza esse aumento a essa demanda internacional e ao reconhecimento também da qualidade do arroz brasileiro por outros países. Então, a expectativa é que esse desempenho ele se repita nos próximos meses, de aumento das exportações. Agora a gente está no momento entre safras, estamos aguardando aí a colheita da próxima safra, que será agora em março, mas eu imagino que o boom de exportações, vamos dizer assim, será a partir de março, quando já tivermos a confirmação do quanto teremos de arroz, para o mercado interno, para a exportação, para que as empresas possam se planejar melhor. A associação entende que o momento exige ainda mais esforços na promoção do arroz beneficiado brasileiro ao longo de 2023, visando conquistar novos mercados e ampliar a participação naqueles países para os quais já exporta. Um outro ponto importante de ressaltar é que em janeiro a gente teve aí uma diversificação dos nossos mercados exportados. As vendas de arroz, elas se concentram muito aqui nas Américas, e a gente pode ver em janeiro que a gente teve também vendas aí para a Arábia Saudita, para o Canadá e também para a Espanha. Então, mostra uma diversificação e uma busca mais longe das nossas empresas em atingir novos mercados. Então, agora em 2023, a gente tem várias ações em conjunto com a Apex Brasil, com o Ministério da Agricultura,
É a primeira que as empresas estão participando, né, devem estar embarcando essa semana. As empresas vão para Gulf buscar novos mercados no Oriente Médio. É um local ali que a gente concorre com os maiores produtores de arroz, os asiáticos, né, China, Índia, enfim, outros países. Mas as nossas empresas têm uma participação massiva na feira e buscam estar sempre cada vez mais buscando novos contatos. Olha, vamos falar de café agora, porque o Brasil abriu 2023 embarcando 2.800.000 sacas de café no primeiro mês do ano, de acordo com o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O volume representou uma queda de 17% na comparação com janeiro de 2022. Além disso, o Secafé aponta que, com menor cotação atual, as receitas também recuaram, queda de 18%, totalizando quase 613 milhões de dólares. Para que a gente possa entender melhor esse desempenho e traçar aí as perspectivas do setor para 2023, a gente recebe agora o diretor-geral do Secafé, que já está conosco aqui, olha, é o Marcos Matos. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza de sempre estar atento e atendendo a gente aqui do JTV. Mas é o seguinte, ô Marcos, os preços, né, pelo que vocês têm acompanhado e mostram para a gente, têm caído desde outubro. E por acaso isso tem provocado uma relutância dos produtores em negociar os estoques? Quais estão sendo as razões desse cenário? Boa noite, Marcos. Olá, Márcio. Boa noite a você, boa noite a todos. Uma satisfação enorme estar novamente com todos vocês. Bom, esse é um cenário realmente que nos leva a essa questão da comercialização mais lenta, é verdade, pela dinâmica de preços. Os nossos concorrentes internacionais passam pela essa mesma realidade e os nossos compradores, quando eles olham o Brasil com um diferencial mais apertado para o arábica, ele também posterga uma compra maior, né? Ele cumpre a sua posição de uma forma mais pontual no mercado spot, mas nós temos esse grande contexto. E o Brasil, claro, nunca podemos esquecer, está numa entre-safra de uma safra baixa, aliás, duas safras baixas, a safra 21 e a safra 22. Então, quando a gente coloca nesse contexto, safra baixa, entre safra, produtor aguardando, o comprador também na mesma medida aguardando, a concorrência com a indústria interna que segue muito forte, absorvendo o nosso conilon, os nossos canéforas, caímos 12% das exportações de cafés verdes canéfora, que já vinham caindo em janeiro de 2022. Portanto, esse é o cenário, Márcio. Ô Marco, olha só, quando você está falando aí, estou analisando alguns números aqui, né? Porque em 2022, apesar dessa queda aí de 3,1% no volume exportado, o crescimento em receitas foi de quase, deixa eu ver aqui, quase 47%, né? Uma alta substancial, mas em janeiro isso não aconteceu. Esse resultado aí traz uma perspectiva para o que pode ser o ano 2023 ou ainda é cedo para fazer estimativas nesse sentido, hein, Marcos? Bom, nós temos também que considerar que lá em 2021 o Brasil estava atravessando uma safra ainda mais baixa, né? A safra 21, afetado inclusive pelas geadas, e nós tínhamos remanescentes de estoques da safra 20, que foi a nossa safra recorde no nosso banco de dados. Recorde em diferenciais competitivos, em sustentabilidade, em qualidade e volumes, e lá tivemos recorde das exportações. Então, esse era o contexto. Para 2023, nós entendemos que o Brasil vai ter uma safra boa, não podemos falar safra recorde de forma alguma, que é a safra 23. O primeiro levantamento da Conab já foi feito, né? Nós tivemos outros privados feitos, oscilando de 54, 55 milhões de sacos, até mais de 60. Então, tudo indica que o conilon segue firme e forte, os nossos canéforas, o arábica podemos ter uma recuperação, mas ainda assim aquém de uma safra 2020 que nós vimos que, segundo o mercado, chegou quase a 70 milhões de sacas, ou chegou a 70, que nós temos também uma dificuldade estatística. Portanto, nós temos que ir acompanhando. Pela OIC, a Organização Internacional do Café, o consumo global está firme e forte, estimado em 170,3 milhões de sacas. Então, os fundamentos, eles são positivos, mas nós temos que aguardar essa entre-safra, nós temos questões logísticas também para acompanhar. Então, são vários itens, muitas variáveis nessa análise. Olha, temos 30 segundos ainda, mas eu queria aproveitar esse tempinho que resta, porque você teve uma reunião importante, né, esses dias atrás aí, participou de uma reunião
com a Secretaria da Presidência, não é mesmo, Marco? Deixa eu ver certinho aqui, olha, com o secretário de Relações Institucionais da Presidência, o André Siciliano. O que você conta para a gente dessa reunião, desse encontro? Como é que o setor do café sai desse encontro com o representante da Presidência da República, Marcos? Bom, nós fomos reafirmar as pautas prioritárias para o café brasileiro. Nós estamos com um novo governo, novas equipes, estivemos na Apex, estivemos no Ministério da Agricultura, a Presidência da República, e lá nós fomos como CDPC, que é o Conselho Deliberativo de Política Cafeeira, Secafé, ABIC, ABICS, CNC, e lá nós falamos da importância do café para o Brasil, do lado social, do lado econômico, do lado ambiental, e dessa necessidade de apoio. Inclusive, levamos pontos mais específicos, porque vamos ter o período de colheita da safra 23. E lá nós vamos ter uma atenção especial para os trabalhadores, para que eles possam trabalhar na colheita sem perder o benefício do auxílio emergencial, né, da Bolsa Família, ou mesmo que seja transitório, para que ele termine de colher e imediatamente retorne ao benefício. Então nós temos pautas mais estruturantes, como o seguro rural, a promoção da imagem do Brasil lá fora, tudo que conversamos com a Apex, conversamos com a Secretaria da Presidência, a importância de alinhar discursos e ocupar espaços em prol da nossa verdadeira sustentabilidade e esse trabalho primoroso que o produtor rural no Brasil faz. Levar o café do Brasil para todas as nações. Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, sempre conosco aqui, pontuando, trazendo a informação concreta para você que nos acompanha. Obrigado, viu, Marcos? O Secafé estará sempre à disposição e a satisfação é toda nossa. Valeu, até a próxima. Vamos saber como é que fica o tempo para amanhã. Nesta quinta-feira, instabilidades ainda associadas à circulação dos ventos provocam chuva nos 3 estados da região sul do país, ainda com potencial de temporais entre Santa Catarina e o Paraná. Vai ser um dia com muita nebulosidade. Já no Rio Grande do Sul, pela manhã, o sol ainda aparece bem, a temperatura sobe, esquenta e durante a tarde tem previsão de chuva em todas as regiões gaúchas. Em Porto Alegre, as pancadas podem vir acompanhadas por raios e também trovoadas. Agora no Sudeste, Centro-Oeste e entre os estados do Norte e Nordeste, a situação ainda é de alerta, por vezes temporais de verão. A chuva ganha intensidade novamente entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas e também parte do interior e região serrana do Rio de Janeiro. Já tem previsão também de temporais entre São Luís, Belém e a capital Fortaleza. Tempo firme e bastante sol entre o norte do Espírito Santo, de Minas Gerais e áreas centrais da Bahia. A temperatura máxima na capital paulista chega a 31 graus. Em Curitiba, a máxima que não passa de 25, mas em Porto Alegre, a temperatura máxima ainda chega a 32 graus. Agora, nos próximos dias, a chuva ainda continua concentrada entre o centro e norte do país, com os maiores acumulados ainda previstos para o Amazonas, Pará e o estado de Mato Grosso. Já em Mato Grosso do Sul e Paraná, os acumulados pontuais até passam de 60 milímetros. Em algumas regiões do interior e sudoeste paranaense, a chuva pode acumular cerca de 100 milímetros, isso pelo menos até o dia 20 de fevereiro. Agora, na região sudeste do país, tem destaque para a frente fria se aproximando no fim de semana, aumentando muito a chuva, principalmente no litoral, onde os acumulados podem chegar até 60 milímetros. Já em parte do interior do estado de São Paulo, sul de Minas, os acumulados variam de 40 a 60 milímetros, isso pelo menos até o dia 20. Agora, em relação à água no solo, ainda segue alta, principalmente entre centro-oeste e sudeste. Melhorou um pouco a condição no Rio Grande do Sul, agora atingindo cerca de 40%. Mas grande parte do estado ainda precisa de água para disponibilização no solo. Obrigado, Stephanie. Os preços dos ovos e da tilápia atingiram na primeira quinzena de fevereiro preços e recordes para os produtos. É o que aponta o CPEA. Os valores dos ovos e da tilápia estão elevados no mercado interno. O CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, indica que ambos alcançaram recordes reais de preços neste mês de fevereiro. No caso dos ovos, o crescimento da demanda e a baixa oferta são fatores que resultam neste cenário. No caso dos ovos, o que acontece é que o elevado custo de produção levou muitos agricultores a reduzirem os plantéis, a intensificarem os descartes de poedeira nos últimos meses, o que vem resultando, então, nessa diminuição da oferta de ovos no mercado. Além disso, a procura pela proteína também aumentou por parte do consumidor final.
Às vésperas da quaresma, a procura pela tilápia aumentou, o que ajuda a explicar os patamares recordes nos preços da proteína. As grandes redes atacadistas e varejistas já começam a fazer estoque para o período de quaresma, que é uma época em que a demanda por esse item cresce, né? E, além disso, a oferta desse item também encontra-se baixa, né? Porque as incertezas no campo econômico que inibiram os investimentos no ano passado, somado aí a fatores climáticos que afetaram o alojamento das formas jovens de tilápia no ano passado, estão refletindo agora nessa menor oferta. Ainda de acordo com Juliana Ferraz, analista de mercado do CPEA, o movimento de alta dos produtos deve ter continuidade no período religioso. A expectativa é de que nas próximas semanas possa sim haver margem aí para um aumento nos preços com a proximidade da quaresma, ou mesmo a gente entrando no período de quaresma, pode ser sim que haja uma reação positiva nos preços, com valorizações ainda maiores, uma vez que a demanda nessa época cresce mais. Muito bom, mas independentemente aí da quaresma ou da Semana Santa, eu sou fã desses dois produtos, aquele filezinho de tilápia, hein? Ou o sashimi de tilápia, o que você acha? E um ovo com bacon de manhã, Gente, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Bom descanso e bom trabalho para quem segue no período noturno aí. A gente volta às 6h45 da noite. Continua com a gente.